Reforma protestante ou reforma luterana é o tema da nossa aula de hoje. Reforma protestante é um movimento religioso, um movimento que vai acontecer no século XVI, logo após o Renascimento. Está intrinsecamente ligada ao movimento renascentista, humanista. A Reforma protestante vai marcar o fim da unidade da Igreja Católica dentro da Europa. Um monge chamado Martinho Lutero, cria da própria igreja, um teólogo da Igreja Católica, vai contra os próprios dogmas então da Igreja Católica. Um movimento religioso feito pelo monge chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge criado pela própria Igreja Católica. Mas quais seriam então os motivos de acontecer essa reforma? Quais seriam então os motivos de acontecer essa cisão, essa separação, o fim da unidade da Igreja Católica dentro da Europa? Os motivos são os maus hábitos da Igreja Católica. Quais eram os maus hábitos da Igreja Católica? Nós podemos enumerá-los. Os maus hábitos da Igreja Católica são eles: o desrespeito ao celibato. Dentro da Igreja Católica, os padres, monges, bispos, à época, o século XVI, não respeitavam o celibato. Nós temos destaque para uma família chamada os Borgias, que praticavam verdadeiras orgias dentro dos monastérios, dentro ali dos recantos religiosos que competiam à Igreja Católica. Nós também assistimos à venda de cargos eclesiásticos. Cargos eclesiásticos teriam que ser apenas para membros da igreja, coisa que não acontecia. A Igreja Católica vendia para a nobreza, para algumas pessoas do rei, e acabavam fazendo ali as suas ligações políticas através dos cargos religiosos. Outra coisa importante para nós compreendermos é a ostentação vinda da Igreja Católica. A ostentação, uma Idade Média pobre, a população carente, tomada por servos, aquele pensamento teocêntrico que determinava a mentalidade da Igreja Católica. A Igreja Católica, em meio a toda essa pobreza medieval, é uma igreja que ostentava muita riqueza. Os padres, os bispos, o próprio Papa tinha o seu trono de ouro, tinha ali sua cadeira, tinha ali sua luxuosidade, ostentavam riquezas, tá? Outra coisa também, a cobrança de muitos impostos. Outra coisa também, em meio a muita fome, a muita crise, em meio a muitas dificuldades encontradas por boa parte da população medieval, a Igreja Católica era detentora de grande maioria das terras que tinham na Europa. Então ela não dava essas terras, ela não cedia ao povo essas terras, ela trocava, vendia e negociava em troca de embargos políticos. Outro ponto importante para nós é a venda de relíquias. Relíquias tais essas como um pedaço do Santo Sudário, um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço do prego que furou o corpo de Cristo, e por aí vai. A igreja começou a ostentar essas riquezas e o ponto principal é a venda de indulgências. Indulgências significa um papel como esse, aonde o Papa registrava o perdão dos pecados. Você poderia pecar, você podia pecar, contudo que você comprasse o perdão dos seus pecados mediante a Igreja Católica. Aliás, poderia ser comprado o perdão até daqueles que já haviam sido falecidos, já tinham sido mortos, já não estavam mais vivos naquela época. Se comprava também o perdão por eles, com a venda de indulgências. A venda de indulgências é o ponto principal que Martinho Lutero, o reformador religioso, em 1517 vai promover a reforma protestante. Protestante vem do termo protestar. Martinho Lutero vai contra esses dogmas da igreja. Martinho Lutero vai se posicionar contra essas medidas que a Igreja Católica vem adotando ao longo do tempo. Ele tenta entrar em contato com o Papa, ele tenta entrar em contato com as suas autoridades, que negam todo o seu requisito, e Martinho Lutero vai acabar pregando as suas famosas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Isso no Sacro Império Românico Germano, ainda não é Alemanha, mas é o território alemão. E nesse momento, Martinho Lutero acaba promovendo ali, através do seu comportamento, da sua postura, a Igreja Católica excomunga ele e ele vai ter uma nova visão da igreja.
E aí nós temos a Reforma Luterana. Então a Reforma Protestante ou Reforma Luterana, ela é seguida dos seguintes passos. Reforma Luterana tem esse nome por causa de Martinho Lutero, o monge alemão que vai promover essa cisão. Martinho Lutero vai adotar algumas medidas diferenciadas dentro da Igreja Católica. Acompanhe comigo, por favor. Em primeiro lugar, Martinho Lutero vai declarar que o homem não é salvo pelas obras, mas é salvo pela fé em Jesus. Ele é salvo, e como ele vai aprender essa fé? Lendo as Escrituras. Ponto importante para o vestibular. Martinho Lutero, através da transcrição, através da unificação, ele vai promover a unificação da língua alemã. Ele vai escrever, ele vai traduzir. Aquela época, a Bíblia era escrita apenas em latim e grego. Apenas quem dominava o latim e o grego tinha conhecimento. Lutero vai acabar ali fazendo a modificação e vai acabar traduzindo a Bíblia para o alemão. E isso é uma questão importante para nós lembrarmos aí. Então Lutero ele acredita que a pessoa vai ter fé através de conhecer as Escrituras, ela vai ler as Escrituras, ela vai ver o andar de Cristo e ela vai se converter. É assim que ele vai fazer uma das suas mudanças. Outra mudança importante para nós é o fim do celibato. O fim do celibato obrigatório. Lutero declara que aquele monge, aquele padre, aquela pessoa, aquele religioso que sentir vontade de se casar, que se case. Ele é um deles que vai casar com uma mulher chamada Catarina von Bora. É uma outra história isso daí. Bom, Lutero ele vai também propor ali algumas mudanças na parte da educação, juntamente com um homem chamado Philip Melanchthon. E aí, esse Philip Melanchthon vai se deslocar do Sacro Império Românico Germano, passar pela Suíça, chegar até a França, a região onde vai ser a França, e vai levar boas novas da Reforma Luterana para um homem chamado João Calvino. Então agora a Reforma Luterana, ela para de ser apenas a Reforma Luterana e passa a ser a Reforma Calvinista. Senhores, há uma grande diferença entre Reforma Luterana e Reforma Calvinista. A Reforma Luterana é mais voltada para o quesito salvação, mediação de Deus e o homem, conversão, mudança de vida. A Reforma Calvinista ela tem uma concepção mais burguesa, através da predestinação. A principal característica do João Calvino é a predestinação. É uma linha teológica que ensina que o homem ele nasce predestinado à salvação ou à danação. E não há nada do que ele faça que possa mover ou mudar essa situação. Uma das características principais dessa linha de pensamento é que o sinal da predestinação é a acumulação de riqueza através do trabalho, é a riqueza. Bom, esse pensamento calvinista vai fazer com que um escritor do século XIX chamado Max Weber vai escrever A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, ele vai deixar claro que Calvino ele tem uma concepção burguesa. Ele auxilia muito para a ascensão do capitalismo no século XVI, XVII, XVIII e até muito tempo depois. Ok? Então o pensamento calvinista, predestinação e acumulação de riqueza através do Estado vai promover a mudança da Igreja Católica dentro da Inglaterra e a ascensão de uma nova igreja, a famosa Igreja Anglicana. Lembrando vocês que Henrique VIII é aquele rei que queria separar da sua esposa e ele acaba separando dela. E para separar dela, a Igreja Católica não aceita a sua separação. Ele então rompe com a Igreja Católica, toma as terras da Igreja Católica, adota algumas partes da liturgia da Reforma Católica. Eles partem do pressuposto da reorganização da Igreja Católica a partir de um concílio chamado Concílio de Trento, que vai acontecer em 1545. Tem como objetivo a paralisação, tem como objetivo conter o avanço da Reforma Protestante. Tem também como objetivo voltar a expandir o crescimento da Igreja Católica, aumentar o número de fiéis. Lembrando vocês, diminui o número de católicos. Fiéis à Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Então, com o descobrimento da América, nós teremos aí uma grande expansão do catecismo católico. Dentro da América, indígenas serão convertidos, diga-se de passagem, à força. Isso é importante para nós. Então, através do Concílio de Trento, de 1545, a Igreja Católica tem duas principais bases. Primeira delas, conter o avanço da Reforma Protestante. Segunda delas, expandir
o crescimento, retomar o crescimento e a expansão da Igreja Católica. A Igreja Católica não vai ficar de braços cruzados e através da sua reforma ela vai promover a criação da Companhia de Jesus, que vai ali ser o braço armado da Igreja Católica. A Igreja Católica tem 3 pilares básicos, que são expandir, punir e moralizar. Expandir, punir e moralizar. Expandir para a América, expandir o catolicismo, punir através de um órgão chamado Santa Inquisição, punir através de mostrar que aqueles que são contra a Igreja Católica são hereges. Destaque para um homem chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno será queimado na fogueira por discordar da Igreja Católica. Galileu Galilei renuncia ao seu pensamento, que é o pensamento heliocêntrico, onde coloca o Sol no centro do universo e a Terra gira em torno do Sol. A Igreja falava que não, que tudo girava em torno da Terra. Ele vai ter que renunciar a esse pensamento. Alguns dizem que depois que ele virou as costas e negou tudo, ele falou, mas que a Terra gira em torno do Sol, gira. É o que dizem. Outro ponto importante para nós é o índex. Índex. A queima de livros proibidos. Livros proibidos. O Príncipe de Maquiavel será um livro proibido. Os escritos de Galileu Galilei serão livros proibidos. Todos aqueles que estiverem com escritos que forem considerados proibidos estarão sujeitos à penalidade pela Igreja Católica. A punição. Punir, expandir e moralizar. Esses são os 3 principais pontos da Igreja Católica com a sua reforma interna através do Concílio de Trento. Espero que você tenha entendido. Um abraço e até a próxima, porque eu fui!